Bom, irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui com vocês para poder trazer um pouquinho daquilo que eu tenho pesquisado, vivenciado, estudado a respeito de famílias, educação de filhos. Lá na igreja eu tenho me dedicado de uma maneira especial à infância e à adolescência, é o que eu tenho trabalhado e por isso tenho pesquisado a fundo esse tema aí, e tentado colocar em prática também lá em casa, né, com a nossa filha. Nós temos uma filha de 7 anos, a Sofia. Hoje ela não veio conosco, ficou em casa com a avó, para dormir cedo, porque amanhã tem aula. E ela está meio com inflamação de garganta, então ela não pôde vir. Bom, na vez passada que nós estivemos aqui, eu estive falando com os irmãos a respeito dos relacionamentos dos pais em relação aos filhos. O tema era como que o relacionamento dos pais afeta a vida dos filhos e como que os filhos afetam o relacionamento dos pais. Então eu pude trazer um pouquinho para vocês isso que a gente não pensa muito, né? Pô, chega um filho, a gente não imagina que vai alterar a nossa rotina, a vida sexual, a vida financeira, né, o lazer. E de repente tá lá, aquele, entre aspas, estranho na nossa vida. E quase que o pai e a mãe jogam um para o outro, vai, toma que o filho é teu, agora você cuida, né? Ninguém vai querer levantar de madrugada, ninguém pensa nisso, né, que altera. E também nós não pensamos que as brigas que nós tínhamos antes, né, o casal ali, e às vezes ficava um pouquinho sem se resolver, falava um pouquinho mais alto um com o outro, nós não imaginamos que isso afeta os nossos filhos, e afeta e muito. Então eu pude trabalhar com vocês esse tema aí para tentar mostrar como que isso é importante, né? Como que isso afeta a vida dos nossos filhos. E hoje, eu me propus a trabalhar com os irmãos a respeito da disciplina propriamente dita, né? Os desafios da disciplina, princípios bíblicos para que você possa aplicar no seu lar com relação aos seus filhos. Eu sempre gosto de dizer, antes de começarmos a falar disso, que muitos, por exemplo, adolescentes vão pensar assim, o que é que isso tem a ver comigo? Você está falando para pai, educar filho e tudo mais, né? Não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque você vai crescer e você vai constituir família, e é bom que você aprenda desde já, porque você adquirir um hábito é mais fácil do que você mudar um hábito. Então você não tem que deixar para aprender sobre isso quando você tiver filhos. Vou deixar para depois. Não, é hora de aprender agora. Então, desde a adolescência, né, e também você é filho, eu vou falar aqui sobre como seu pai vai corrigir você, então é bom você já aprender desde já sobre isso também. E tem aqueles que já passaram, né, já estão descansando, né, pastor Silas? Nem precisa mais corrigir, né? Mas mesmo que você não tenha mais que exercer a disciplina em casa com os seus filhos, você tem filhos que precisam do seu conselho, você tem amigos que precisam do seu conselho, né? Então, de forma geral, essa palestra é para todo mundo. Por isso, você preste atenção para que você ou possa aplicar diretamente ou possa aplicá-la indiretamente, né, na vida daqueles que você tem relacionamento. Então, vamos lá. Disciplina é o primeiro ponto aí. Texto base, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Dentro desse pequeno versículo, eu gostaria de destacar algumas palavras que é que eu vou trabalhar com vocês nessa noite. São essas aí: paz, ira, disciplina e admoestação e Senhor. Essas são as palavras básicas das quais eu tirei todo o embasamento para essa palestra, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Então, a primeira palavra aí, paz, né? Primeira palavra a ser destacada. Por que é importante nós meditarmos nessa palavra aí? Porque eu creio, irmãos, que as nossas famílias hoje, elas têm perdido o conceito de disciplina, de educação dentro de casa. E muitos pais, a figura masculina do relacionamento, tem deixado para suas esposas aquilo que é dever dele exercer. Quando nós falamos de pais aí,
Eu queria que você entendesse que quando Paulo fala, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, ele não está falando de uma maneira geral, mas está falando para você, homem. Você, homem, sobre você pesa essa responsabilidade. Deus vai cobrar de você sobre a educação dos seus filhos e não da sua esposa. Isso não significa que a sua esposa não tem que ajudar. Você, mulher que está me ouvindo agora, não pensa assim, então eu vou jogar para lá e falar, agora é você que faz tudo. Não. A esposa, ela coopera com o marido na educação, na disciplina, na criação. Mas o responsável de quem Deus vai cobrar é do marido. Uma equipe de trabalho sempre tem que ter um líder. A equipe faz o trabalho, mas um lidera. Quem que é o líder do lar? O homem. Quem é o cabeça da casa? O homem. Então é dele que Deus vai cobrar isso. É por isso que Paulo fala em vós, pais. E é lícito nós interpretarmos dessa maneira, meus irmãos. Por quê? Porque Paulo, no versículo 1, ele fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então o filho deve obedecer ao pai e à mãe. E quando Paulo quer dizer isso, ele usa essa palavra aí, meio esquisita, goneus, que significa progenitores. Tá lá, versículo 1 então fala goneus. Quando Paulo quer falar do filho honrar os pais, ele usa essa palavra que significa progenitores, masculino e feminino. Mas quando ele vai falar aqui no versículo 4, ele usa a palavra pater, que não é usada normalmente, a não ser em salvas exceções, não é usada para os dois, e sim para o pai. Outra coisa que nos leva a pensar isso, é que geralmente, então, como eu disse, geralmente era usado assim. E em Colossenses, Paulo faz a mesma coisa no capítulo 3, versículo 20. Ele faz a mesma divisão. Então não é sem razão que Paulo, quando diz para o filho honrar os pais, ele diz honre os seus progenitores, fala dos dois, mas quando vai falar para os pais educarem e disciplinarem os filhos, ele trata da figura paterna. Então eu digo para você, homem, você deve assumir a sua responsabilidade de cabeça e de líder do lar para exercer a disciplina, a admoestação, a criação dos seus filhos. A sua esposa, ela vai te auxiliar, ela é uma auxiliadora disso. Ela vai ajudar no dever de casa, ela também vai corrigir o filho quando é preciso, sim. Mas lembre-se que Deus vai cobrar de você, então você tem que assumir. Por que eu digo isso? Porque muitos pais têm deixado para as esposas. Ele acha que o dever dele é colocar a comida dentro de casa e pronto. E aí o menino fala, pai, eu posso fazer isso, vai ver com a sua mãe. Aconteceu isso, resolve com a sua mãe. Tal, chegou bem, você precisa disciplinar esse menino. E o pai não faz nada. Não, gente. É responsabilidade sua e você deve assumir isso. É minha responsabilidade dentro de casa assumir isso. Para que a minha esposa, então, me auxilie. Segunda palavrinha aí. Então, primeiro, nós já estabelecemos o cabeça, o pai, precisa assumir essa responsabilidade. Deus vai cobrar de você. Segunda palavra, ira. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu não canso de dar um exemplo de uma vez que eu cheguei, uma mãe disse, Rogério, mas eu não posso corrigir o meu filho assim, porque o meu filho ele fica muito irado quando eu corrijo ele. E a Bíblia diz que eu não posso causar ira no meu filho, então o que eu faço? Então, às vezes a gente tem um conceito errado do que é ira, e a gente precisa estabelecer isso aqui. Porque na hora que você vai exercer a disciplina com o seu filho, ele pode ficar griladinho o tanto que for. Você não deve deixar de exercer a disciplina. Porque a ira que ele está tendo ali não é justa. E a gente precisa entender, então. Vamos entender o que significa isso, essa questão de ira. Porque a ira, ela pode ser santa ou ela pode ser pecaminosa. Lembrem-se que Deus, em Romanos capítulo 1, por exemplo, Paulo diz que Deus... a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade do homem que detém a verdade pela injustiça. A Bíblia fala que Deus se ira. Então a ira, não é qualquer ira que é pecaminosa. A ira que se levanta contra a injustiça,
contra algo que é feito, algo errado, essa ira não é pecaminosa. Tanto que Deus se ira no céu contra a impiedade. O próprio Paulo também diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, é possível você irar, você ser humano irar, e mesmo ainda não pecar. Então vamos tentar trabalhar um pouquinho aí, o que significa, por exemplo, a ira santa, né? Vamos ver se a sua ira é santa ou se ela é pecaminosa. A santa é quando ela é motivada por um amor sincero por Deus. Você vê o menino desobedecer a Deus, e você se ira com aquilo. Você fala, meu Deus, isso não pode acontecer. Porque você está vendo a lei de Deus ser contrariada. Quando você vê um bater no outro, sendo injusto com o outro, e você fala, menino, vem aqui. E você fica bravo com ele, por conta daquilo que ele fez. Isso é justo. Agora, motivada por um amor a um desejo idólatra. Quando o menino quebra um negócio seu que você comprou há tantos anos, e você olha para ele todas as vezes que vai dormir, aquela xícara, né? Aquela vaquinha que você comprou de enfeite está lá. Eu amo tanto. E de repente o menino passa, esbarra e aquilo cai e você arranca o cabelo das cabeças e fala, menino, eu vou te matar! Essa ira foi movida por algo no seu coração que não é justo. Essa ira é pecaminosa. Você ficou irado com ele por algo que aconteceu, mas não porque ele fez algo errado nesse sentido de, mas ele me desobedeceu. Mas a sua ira não foi pela desobediência, foi por ele ter quebrado aquilo. Então aí é um caso errado, né? Quando a vontade de Deus é violada, essa ira é santa, mas quando a minha vontade é violada, essa ira é pecaminosa. Geralmente é assim que a gente ira com os nossos filhos. A gente aceita ele desobedecer, corre na igreja, faz o que quer, vira o Zé Telo, pula o banco, quebra o negócio e tal. E você não está nem aí. Mas quando mexe com você, aí você começa a irar. Está errado. É isso aí que é ira injusta. Quando Cristo é o Senhor da minha vida, agora quando eu sou o Senhor da minha vida, nós vamos produzir ira que não é justa, né? Irai-vos e não pequeis. Né? Então, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que acontece? Se eu deixar o meu sentimento aflorar e ficar nervoso por conta de prazeres meus, de vontade minha que é violada, então eu estou produzindo uma ira que não é santa. E aqui eu queria trazer uma lista para vocês de coisas que nós fazemos que expressa uma ira que não é santa. E é o que você e eu não podemos fazer com os nossos filhos. Então, seu filho pode ficar nervoso tanto que for, se você for corrigi-lo, quando ele for injusto com alguém, quando ele mentir, né, quando ele desobedecer, não tem problema ele ficar nervoso. Pode bater a cabeça na parede. Eu conheci também uma mãe que dizia que o menino, quando ela corrigia, ele batia a cabeça na parede. Eu falei para ela, põe a almofada em tudo quanto é lugar, porque ele bate na almofada, não tem problema. Mas não deixa de corrigir. Então, não tem, você vai corrigir. Agora, o que você não vai fazer? Vamos lá. Então, quando a ira, né? Quando causamos a ira que nós não podemos causar? Falta de harmonia conjugal. Está aí um momento que nós causamos ira nos nossos filhos. Então, são 7, né? Falta de harmonia conjugal é a primeira. Quando você e o seu esposo, você mãe, ou você, esposo, com a sua esposa estão brigando. E os seus filhos estão ouvindo ou vendo. Quando você, pai, levanta a voz contra a sua esposa. Quando você é injusto com a sua esposa. E o seu filho vê, e o seu filho fica com raiva, e muitas vezes ele enfrenta você, e você acaba ainda corrigindo ele, porque ele levantou a voz contra você. Eu quero dizer para você que você está errado. Porque o que você fez foi causar a ira no seu filho. Ele viu você fazendo algo injusto, e ele se indignou. Só que ele é filho, e ele acabou pecando. Um erro não justifica o outro. Mas você tem que entender que o erro do seu filho foi causado por um erro seu. Porque você irou o seu filho quando agiu com injustiça. E vice-versa. Se a mãe agir dessa maneira também. Então isso acontece muito em casa. Os nossos filhos irarem conosco por causa da falta de harmonia conjugal
que nós temos então dentro da nossa casa. Né? Aí a palavra de Deus nos diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se você tem problema com o seu cônjuge, e você não resolve, esse problema brota, vira amargura, né? Uma raiz de amargura, ele brota, começa a incomodar você, começa a incomodar o seu cônjuge, começa a incomodar o seu filho, e aí a família começa a se desestruturar. Então, não causeis ira nos vossos filhos. Segunda coisa, instituir e manter um lar onde a criança é o centro. Isso aqui acontece demais. Antigamente, né, 1969, era isso daí. O professor chegando da escola e diante do aluno, os pais chegando da escola, diante do aluno do professor, perguntando para o filho: que notas são essas? 2009, né, ou agora 2017, os mesmos pais chegando lá diante perguntando não para o filho, mas para o professor: que notas são essas? Os valores estão invertidos. É inversão de valores. Ele tinha que estar perguntando para o filho. Uma vez um aluno chegou em mim e falou assim: professor, que nota é essa que você me deu? Eu falei: nenhuma. Mas como assim? Eu não te dei nota, foi você que tirou. Eu te dei? Não, eu só corrigi a sua prova. Você tinha 10 pontos aí, você tirou esse. Então, às vezes, gente, a gente não pode fazer tudo que os nossos filhos querem. Muitas vezes nossos filhos chegam em casa e falam assim: aconteceu isso comigo. Você já dá razão para ele, porque você mantém um lar que ele é o centro das atenções. Então, o telefone toca, você atende, o seu filho começa a chorar, você fala: não, peraí. Vai lá atender o seu filho. Não, ele tem que esperar. Você está no meio da conversa, seu filho brota lá na frente e fala: pai. Você para o que está fazendo e vai dar atenção para ele. Ensina ele a segurar no seu braço, fala assim: é a sua vez, espera. A criança, não é saudável para a criança ser o centro das atenções. Porque isso vai ser problema para ela. É melhor que ela chore agora enquanto criança e você ensine ela que ela não é o centro das atenções, para que mais tarde, quando ela for velha, ela não venha chorar. Quando o mundo ensinar para ela que ele não gira em torno dela. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, né? Mais coisas, né? Então, tá aí uma coisa que está dizendo aí, né? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar o quê? A sua mãe. Não deixe a criança entregue a si mesma. Corrija. Não deixe que ela seja o centro das atenções. Em hipótese alguma. Então vamos lá. Mais um. Ter o hábito de disciplinar quando está irado. Isso aqui também vai causar ira nos nossos filhos. Né? Então você está lá, grilado, esse é o momento que você vai corrigir. Eu sempre digo para os pais: seu sangue ferveu, tem aquela expressão, né? Meu sangue está fervendo. Então, meu amigo, vai fazer um café, vai abrir a geladeira, vai esfriar, depois você vai falar com seu filho. Você não vai corrigir no momento da ira. Mas a tendência dos pais é o seguinte: menino, já falei para você não pôr esse negócio aí. Esse menino, suporta. Fala a segunda vez: menino, eu já disse para você não pôr esse negócio. Esse menino, tá. O menino vai pondo 10 vezes que você falou e nada. De repente você chega um dia grilado do serviço. Você está à flor da pele. O menino põe um negócio lá: já te falei 10 vezes. E você começa. Você só corrige na hora que você está irado. Sabe por quê? Porque na hora da ira é mais fácil. Mas eu sempre digo que o momento de você corrigir é quando você está calminho. Você quer corrigir ele, usar a vara, usar o cinto para corrigir. Mas você está com raiva, espera passar. Na hora que passou a raiva, você fala assim: não, agora eu vou deixar para lá. Opa, é essa hora que é a hora de você corrigir. Você chama ele, prega o evangelho, fala do pecado, fala por que ele peca, fala que você também é pecador. Ensina para ele, ensina que Deus está acima de vocês dois. E ele exige que você o corrija. E por isso você vai discipliná-lo. E pergunta para ele: por que ele está sendo disciplinado? Ele vai falar: papai, eu estou sendo disciplinado porque eu errei isso, mas o Senhor me perdoa. E quando você está quase chorando com ele, falou: oh Deus, por que eu tenho que fazer isso? É esse o momento de você corrigir. Porque ali você vai exercer a disciplina com amor e não com ira. Mas é difícil fazer isso. O negócio é que a gente fala assim para o nosso Deus, né?
Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. É assim que o salmista diz, né? E a gente ora para Deus, quantas vezes, Senhor, tem misericórdia de mim. Não haja segundo os meus pecados, não haja de conformidade com os meus pecados, não me puna dessa maneira. Mas é que os nossos filhos a gente vai e faz. Eu me lembro de um dia que eu estava na casa de um amigo, e a irmã dele falou umas 50 vezes lá, né? Maneira de expressão. Falou um monte de vezes lá para o menino que não ia deixar ele comer de garfo. O menino chorou, esperneou e tal. Tá bom, então come de garfo. O menino foi comer de garfo. E foi pegar a carne lá e mexeu assim no prato e jogou o arroz para tudo quanto é lado. Rapaz, aquela mulher transtornou. Eu falei, agora pronto, agora ela mata o menino. Ela pegou ele pelos braços assim, chegou e jogou ele lá no sofá. No jeito que jogou ele lá no sofá, o menino já caiu para lá e começou a chorar. E ela, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa, meu filho. Eu falei, olha, tudo na hora errada. Ela devia ter corrigido ele na primeira vez que ele desobedeceu, porque ela ainda estava calma. Ela esperou a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando ela ficou nervosa, aí ela tomou atitude. Mas aí tomou no tempo errado, né? Então a gente não pode fazer isso. Então todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você quer ser justo e praticar a justiça como Deus exige, faça isso com calma, não com ira. Porque irado, nervoso, não vai produzir a justiça de Deus. Certo? Vamos mais. Tem mais coisa aí. Favorecer um em detrimento do outro. Às vezes você, pai, você não percebe isso. Mas acontece. Eu namorava uma menina há muito tempo, antes da minha digníssima esposa. E eu me lembro que a mãe dela chegava em casa, e quando ela chegava em casa, ela perguntava, você lavou as vasilhas? Você fez isso? Você fez aquilo outro? E olhava. E se tivesse alguma coisa errada, ela brigava, mas brigava. E quando chegava na outra filha, falava, ô menina da mamãe, você não fez isso que a mamãe te pediu. Era desse jeito, era claro. E essa menina virava para mim e falava assim, um dia eu saio de casa, porque eu não suporto isso. E foi o que aconteceu. Ela saiu de casa, foi ter uma vida fora de casa, e isso a prejudicou muito. Mas eu me lembro de quando ela falava isso, e me lembro exatamente de como a mãe tratava. Mas eu estou falando um caso extremo, mas muitas vezes, pais, vocês não percebem. Mas geralmente a gente tem preferência por um. Se você gosta de um menino mais extrovertido, é aquele que, ô menininho, papai, vem cá. Mas o que foi, menino? E você não percebe isso. Então, peça para o seu marido, né? Você, marido, peça para sua esposa te ajudar. Fique atento com isso, porque se você fizer isso, você vai prejudicar o seu filho. Lembra aí, ó, Isaac amava a Esaú, porque saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. O resultado você sabe o que deu. Um traindo o outro. E um querendo matar o outro. Foi passado de pai para filho, porque Jacó vai fazer a mesma coisa com os seus filhos. José era o preferido. E o que aconteceu? Os 11 traindo ele. Então, observe que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso causa ira também no seu filho. Ser inconsistente na disciplina. Gente, isso aqui acontece demais. Tem hora que você deixa, tem hora que você não deixa. O menino fica assim, peraí, eu posso fazer isso ou não posso? Se é errado, não é. A hora que você está de boa, você deixa. A hora que você está com raiva, você não deixa. Você não percebe, mas isso causa confusão na mente da criança. E muitas vezes, a hora que você não deixar, ele vai ficar com raiva porque você não deixou. E ele vai estar achando que você é injusto. Mas por que você não soube colocar um padrão? Outra coisa. Isso eu falo muito para as mães. Mãe tem muito disso. A nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Mas geralmente, não da mãe significa sim. Menino, não sobe nesse sofá. O menino sobe, não faz nada. Menino, abre a geladeira. Vai lá, fica dentro da geladeira, não faz nada. Então, o menino acostuma a ouvir não, 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 mas ele faz e é como se aquilo não fosse não. Gente, quando você disser não, então é não. É o que eu falo para a Luciana. Eu falo, o menos de não possível que a gente puder falar é bom. Mas se eu falar não, tem que ser não.
Porque senão, né, a criança vai acostumando com isso. E quando ele chega lá na adolescência, é que vai ver os problemas. Porque lá, não vai ser o pacote de bolacha que você pediu para ele não abrir, ele abriu, você deixou. Não vai ser a geladeira que você falou para ele não abrir, agora ele abriu, você deixou. Lá vão ser coisas piores. É bebida, mulher ou se envolver com o homem também, não sei, sair da igreja, ir para a festa, coisas piores. E aí quando você quiser falar não, ele não vai aceitar. Mas é porque você não acostumou ele a ouvir não desde lá de criança. Tá? Então eu sempre digo para os pais de adolescentes, a maioria dos problemas de adolescentes que chegam no gabinete pastoral, para eu aconselhar e trabalhar junto com os pais, o problema é esse. O pai não deixa o filho fazer alguma coisa na adolescência, mas só que não acostumou isso desde a infância. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Né? Tá aí outro versículo, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ou seja, minha palavra não é sim e não. Ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. Então você tem que manter esse padrão aí. Vamos mais. Por fim, ser legalista. Beleza. O que é isso? A lei da casa, né? Você coloca lá. Aqui em casa vai ser isso, tal e tal. Isso não pode. Mas pai, por que não pode? Não é pecado. É pecado sim. Onde é que diz a Bíblia? Eu não sei, mas é pecado. Gente, tem coisas que são inegociáveis. Mas existem coisas que você pode negociar. Tem coisas que você estabelece e funciona para um filho. Mas para o outro, você vai ver que você vai ter mais problemas. Coisas que funcionou com um, não vai funcionar com o outro. Não é a mesma coisa. Então tem leis que você pode mudar. Não que você tem que ser de um jeito com um ou de um jeito com o outro. Estou falando de educação que um cresceu, agora vem o outro, eu vou fazer do mesmo jeito. Não. Não é assim. Né? Você não pode ser legalista. Você tem que deixar claro, olha, regras estabelecidas biblicamente. Ame o Senhor, seu Deus. Ame o seu próximo. Não minta. Não. Regras derivadas. Ir para a cama às 8h30. Gente, a Bíblia não fala que você tem que ir para a cama às 8h30. Lá em casa a Sofia vai dormir às 8h30. Mas é um acordo que a gente fez. Não seja legalista de que isso não pode ser quebrado nenhuma vez. Não haja com regras rígidas que nem mesmo você consegue seguir no seu dia a dia. Você não pode ser legalista. Então, é o que a gente tem que tratar dentro disso daí. Vamos lá para o próximo aqui, porque... tá. Então, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Não coloque coisas suas como sendo de Deus. Tem que deixar claro, isso eu não posso negociar, porque é Deus quem diz. Isso aqui, meu filho, vamos conversar a respeito disso. Isso aqui dá para a gente mexer. Vamos fazer assim. Sente com seus filhos. Entre em acordo com eles. Não pode comer um pacote de bolacha. Quantas bolachas eu posso comer? Meio pacote. Tá, beleza, acertou. Então, é essa. Ele pode participar das leis da casa. Na verdade, eles devem participar das leis da casa, né? Ok. Não admitir que está errado nem pedir perdão. É outra coisa que os pais fazem demais. Gente, quando o seu filho se tornar adolescente, o que ele mais vai encontrar em você é erro. Porque você é pecador mesmo. Eu sou pecador. Eu erro demais. Eu erro o tempo inteiro com a minha filha. Agora, ela já percebe um pouco, mas ela ainda está enganada achando que eu sou perfeito. Mas vai chegar um dia que ela vai entender que eu sou, de fato, pecador. Na verdade, é até bom você, pai, começar a tratar isso com seu filho desde criança. Você também é pecador. Comece a compartilhar isso com seu filho. Sabe aquela questão que o seu filho... Um dia a Sofia chegou para mim, chorando, né, depois de eu corrigi-la. E ela chorando, falou assim, eu não consigo. Você não consegue o quê, minha filha? Eu não consigo obedecer. Eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou mau. E começou a falar isso. Naturalmente,
antes de eu ler um livro que falava a respeito sobre isso, de ensinar graça para os nossos filhos, a tendência nossa, não, você consegue obedecer sim. Olha, o papai fez isso, o papai fez aquilo. Aí você se coloca como o servo obediente, né? Não. Esse é um momento para você falar assim, filha, realmente você não consegue. O papai também é pecador como você. Eu também não consigo muitas vezes. Olha, eu já errei assim. É um momento de você começar a mostrar as suas falhas para o seu filho. Mas para mostrar a ele que a única forma dele conseguir vencer é através de Cristo. Porque se não fosse Cristo em você, você não teria vencido. Pregue o evangelho para ele. Mostre isso para ele. Mas reconheça os seus erros. É o que a gente tem que fazer. É como pedir perdão. Primeiro, reconheça que você pecou. Eu errei. Eu errei porque eu gritei com você. Eu errei porque eu fui inconsistente. Eu errei porque eu não honrei com o meu... Dê nome, né? Identifique o seu pecado. Identifique ele com o nome bíblico. O que eu fiz foi vingativo. O que eu fiz foi mentira. Me perdoe, meu filho. Você tem que começar a fazer isso. Nós temos que começar a fazer isso, porque muitas vezes eu não faço. Estou errado também. Né? Identifique comportamentos bíblicos alternativos. Como que eu deveria ter agido assim, ao invés de agir assim. Meu filho, me perdoe. O papai prometeu algo para você e não cumpriu. Eu descumpri a minha palavra. Eu deveria ter dito para você que eu não conseguiria fazer. Mas eu preferi dizer que iria fazer e não fiz. Eu errei. Observe que você segue passos. Isso ensina seu filho, né, a agir da mesma forma. Outra coisa, peça perdão. Você pode me perdoar? Seja sincero com os seus filhos. É isso que a gente tem que fazer. Mas, mais um pouco. Disciplina e admoestação. As duas penúltimas eu quero tratar junto com vocês. Isso daí. Então, nós vimos a lista de como que você pode irar o seu filho. Pais, não façam isso. Tá? Em hipótese alguma. Não haja dessa maneira. Porque se você agir assim, o seu filho vai se irar e a ira dele vai ser justa. E aí você vai estar pecando. Agora, disciplina e admoestação. O que ele está querendo dizer aí é que a gente tem que agir com equilíbrio na criação. Tem a ver com disciplina verbal e física. A admoestação é você falar, é você ensinar. A disciplina vai além disso. A disciplina é você ensinar o seu filho, mas se necessário for, usar a ferramenta estrutural, física, corrigi-lo fisicamente. Né? Isso tem a ver com a disciplina do exército. É assim, é entregar o filho, antigamente entregava para o pai dagogo, ele cuidava dos filhos, né? Era alguém que cuidava, que disciplinava, colocava o filho, treinava o filho, nesse tempo bíblico aqui, o pai dagogo fazia isso. E ele tinha autorização para corrigir o filho fisicamente, se necessário fosse. Então, o que a gente tem que fazer? Tem muita gente que fala, principalmente nos dias de hoje, mas esse negócio de disciplina física, isso é um problema, né? A Bíblia, gente, ela é clara no que diz respeito à correção física. Olha só. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que mais que diz aí? Ó? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da morte, do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Tem mais. A disciplina está associada ao amor, portanto, deve ser feita com amor e motivada por ele. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Portanto, a disciplina que nós estamos falando não é você corrigir o seu filho fisicamente por causa da ira no seu coração. O que você vai fazer com ele deve doer em você, na sua alma. E você vai fazer a coisa com amor, não é com raiva, não é para punir, mas é para corrigir. Lembre-se disso. Né? Conforme Hebreus 12, 6, a disciplina é uma prova do amor de Deus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer bem. Então, gente,
Corrigir os nossos filhos estruturalmente, fisicamente, não está errado. Está de acordo com a Bíblia. E não é uma alternativa, porque se não obedecer com a palavra, deve caminhar juntos, tanto a admoestação quanto a disciplina. As duas coisas devem acontecer junto. Eu gosto sempre de trazer esse gráfico aí, para a gente poder pensar a respeito disso. Né? Você tem ali uma criança com 0 anos, e depois já um jovem lá com 20 anos. E você então traça um meio termo nisso daí. Beleza. Olha só, se você pegar uma linha traçada assim, verticalmente, nós temos lá vara, né? Instruir, nutrir, parâmetro estrutural, correção física. Quando você pega de 0, 1, 2, 3, a proporção maior está onde? Está na correção verbal ou está na correção estrutural? Estrutural, não é? Pega lá, uma linha assim, olha lá. A maior parte está na estrutural. Na medida que os anos vão passando, vai diminuindo a correção estrutural e vai aumentando o quê? A admoestação, a verbal. Por quê? Uma criança de 1, 2 anos, não adianta você conversar com ela, dizer, meu filho, não coloca aí ó, o grampo na tomada, porque se você colocar o grampo na tomada, você vai tomar choque, tá? Tá bom, papai, não vou fazer isso. E ele não faz? Ele vai lá e mete o grampo. Agora, quando ele estiver chegando lá, dá um tapinha na mão dele. E se ele for tentar de novo, faz outra vez. Ele vai entender a disciplina. Mas se você falar, não. Um dia eu estava no aeroporto, esperando a Luciana chegar de São Paulo. Ela ficou 5 meses em São Paulo. Ela vinha 15 dias e eu ia 15 dias. E nós já estávamos com a Sofia. Tinha 1 ano de idade. Né? Foi nesse período que ela estava com 1 ano. E ela tinha que ficar semana lá. Então eu ficava, pensa, né? Sem a filha lá, né? Dificuldade, hein? E eu ficava aqui. E um dia eu fui levá-la no aeroporto e a Sofia com um chocalhozinho na mão e brincando, batia na minha cabeça e tal. E um outro menino da mesma idade com um chocalhozinho na mão. E pegava o chocalhozinho e jogava o chocalho lá longe. E a mãe falava assim, não faz isso. Ia lá, pegava o chocalho e dava na mão dele. E ele, vá, de novo. Pegava lá, não faz isso. Dava o chocalho na mão. Fez isso umas 50 vezes. Depois ela olhou para mim e falou assim, eu não sei como que a sua filha consegue ficar e não joga. O que você fez? Eu falei para ela na bucha, surra. Ela olhou, que isso? Eu falei, sim. Mas a pessoa já pensa que você espanca a criança, né? Não, gente. Eu expus e disse para ela, faz isso. Ela tentou fazer lá, primeiro com um dedinho assim. Não adianta não, mais forte um pouquinho. E aí ela tentou. Acabou, a criança não jogou mais. Ela falou, nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, usa, vara, é muito bom. Faz bem para a saúde. Gente, não dá, a gente precisa entender isso. Então, olha, é cedo que se disciplina. Agora tem pai que cria o filho, nunca levanta a mão, nunca deu um tapinha sequer. Agora, quando o filho está lá com 10 anos e começa a aprontar, aí quer quebrar o menino cacete. Está errado. Então começa de cedo e com amor. É assim que a gente tem que fazer. Alguns riscos, né? Então, olha só. Aí nós temos um lar que é ruim, né? Que é um lar ditador. Que não pode ser assim. Ele tem que ser proporcional, daquele jeito que eu te expliquei. Mas tem gente que é assim, o tempo inteiro é só na base da vara. Pastor, não sei o que eu faço. Bato nesse menino 3 vezes por dia, tá errado. Tá doido? Né? Pastor, tem gente que fala assim, pastor, lá em casa é o seguinte, se um peca, todo mundo apanha. Tá doido, eu não queria viver num lar de jeito nenhum. Tem que ser proporcional, né? Isso aí, proporcional. Então esse é um lar ditador. Criança nenhuma quer viver num lar desse. E tá certo, eu também não ia querer não. Tá doido. Mas nós temos outro tipo de lar. Que é o lar o quê? Permissivo. Só tem conversa. É a lá psicólogo, né? Nada contra a psicologia. Eu até uso muitas ferramentas da psicologia. Nós estudamos sobre isso também.
Mas o que importa, em primeiro lugar, é a Bíblia. Nosso centro, é o coração do homem. Então a gente não pode ser permissivo, não. Não precisa. É só na conversa. Aquilo que eu disse, vai conversar com um menino de 1 ano, 2 anos. Ele vai entender? Você vai conversar sobre a complexidade do universo. Vai lá. Então, a gente não pode deixar. Tem que ser aquele lar que eu disse para você. Agora, a gente corre um sério risco aí. Que é quando você converte, né? Ou quando você, agora eu entendo, né? O novo lar cristão. Tem gente que faz muito isso daí. O que acontece? Estava lá de um jeito, era um lar permissivo. Aí, de uma hora para outra, ele, eu entendi. Agora sim. Aí, tudo que ele não fez uma hora, ele começa a fazer agora. Nossa, pastor, eu tinha que ter usado a vara mais na minha criança, já está com 6 anos e eu não usava. Agora ele quer tirar o atraso. Não adianta você tirar. O que ficou para trás, ficou. Você tem que seguir o quê? Proporcionalmente. Não tem jeito. Né? Esse seria um novo lar cristão. Alguém que atentou, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Não adianta tirar o atraso. Lembre-se do que eu disse para vocês. O que tem que ser feito é dessa maneira. Se o seu filho está com 6 anos, ele vai ter um tanto de disciplina física, um tanto de disciplina verbal. Tá? Tem que ser gradativo. E isso é você conversando, você dando atenção para o seu filho. Criar é muito mais do que você deixar para alguém educar, ou você colocar o que comer dentro de casa. Criar é você estar perto. Você precisa entender o que se passa na cabeça do seu filho. Você precisa fazer a lição da escola com ele. Você precisa brincar, rolar com ele. Você precisa entender o que se passa na cabeça dele. Né? Tudo isso você tem que fazer. Mas vamos lá rápido aqui, que meu tempo está acabando. O pastor disse que eu podia falar 2 horas, mas eu não quero passar de 55 minutos, não. Então vamos lá. Erros comuns na educação. Desautorizar o cônjuge na frente do filho. Então tá aí. Um pai acha que tem que fazer uma coisa, o outro acha que tem que fazer outra. E aí de repente começa a brigar um com o outro. Você tenta disciplinar, você tenta aplicar o negócio corretamente, mas você falha na hora de fazer isso, porque você e o cônjuge não entram em acordo. Primeiro você vai resolver com o seu cônjuge. Se você vê o cônjuge fazer alguma coisa que está errado, chega lá no canto da porta, de um jeito que a sua criança não vê, fala, vou te matar. Mas não deixa a criança ver. Se acerta com ele lá, mas não desautorize o outro. Porque se você fizer isso, a disciplina vai por água abaixo. Tá? Então, primeira coisa. A segunda, ceder às vontades dos filhos. Gente, não adianta você tentar fazer isso aí. Né? Tem pai que começa mandando. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Por favor, faz. Um dia eu vi no supermercado, a mãe... Gente, tem pai também que faz isso. Eu não estou citando exemplo só de mãe, né? É porque não vem na memória aqui um exemplo de um pai. Mas um dia no supermercado, a mãe lá brigando com a criança, não vai fazer isso. De repente o menino deita no chão e esperneia. A mãe pegou o chocolate, toma menino, toma. E deu o chocolate. É ceder à vontade do filho. Eu cito muito a Sofia, né? Porque acaba que a nossa casa vira um laboratório, né? Mas eu me lembro de quando ela deu uma birra dessa na porta da igreja. Pra quê? Puxei ela, fui lá pro vestiário do coral. O vestiário do coral não serve só para lá da igreja, não serve só para trocar de roupa. Serve para corrigir filho. Mas foi a última birra. A Sofia bastou uma vez. Ela deu uma birra só. Estava com 2 anos e pouco. Essa birra que ela deu, a disciplina que eu dei nela, ela entendeu que nunca mais ela ia fazer isso. Tem filhos que vai mais tempo. Não é um negocinho marcado, certo? Não é só de um jeito. Mas o que você não pode fazer? Ceder à vontade dos filhos. Ceder à vontade do filho. Né? Não faça isso. Vamos mais. Outra coisa. Não dar explicações às crianças. Por quê, pai? Por que não? Você não ensinou a criança algo que você quer, e de repente você chega e vê o negócio tudo feito ao contrário, e você vai, taca-lhe, ataca. De jeito nenhum. Imagina você chegando na sua casa desse jeito, pegando as paredes.
Você gastou lá, sei lá, R$ 4.000 para pintar a casa, não sei quanto que seria. E de repente você está no trabalho sonhando, é a primeira vez que você vai dormir na sua casa, pintadinha, né? Vai levar gente para lá, né, para ver a sua casa bonita, convidou os amigos, né? Quando você chega na sua casa, você vê a sua casa desse jeito. Que vontade dá de fazer o quê? Né? Aí dá vontade de usar a vara. Mas espera aí, você ensinou a criança que não podia fazer isso? Ela entende que não pode fazer isso? Porque se ela não entende, você não pode discipliná-la fisicamente. De maneira desproporcional. A criança, lembra-se que quando é jovem, bem jovem, tem a idade, você vai ter maior disciplina. Quando vai passando o tempo, vai crescendo, a criança vai conseguindo entender, você tem que explicar para depois você corrigir. Então você só pode corrigir uma criança depois que ela começa a entender, se ela tem condições de entender. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela já entende algumas coisas. Então você só pode aplicar a disciplina física ou estrutural se ela compreender que é errado. Porque às vezes ela não acha que é errado. Ela está fazendo aquilo ali, ela está achando que está bonito. Ela está pintando a parede para a mamãe. Tinha um pintor lá pintando. Agora ela vai fazer a pintura dela. E de repente no coraçãozinho dela está com amor. E você precisa mostrar para ela que é errado. Então, é isso que eu disse aí para vocês, né? Não dar explicações para as crianças. Simplesmente ir lá e corrigir fisicamente. Está errado. Não se deve fazer isso. Penúltimo lugar, fazer ameaça às crianças. Gente, não faz isso não. É a pior coisa o pior método que você vai fazer para uma criança obedecer. Se você não comer tudo, você vai apanhar. Se você não comer isso, você não vai ganhar o chocolate. Sabe por que você não deve fazer isso? Porque quando você faz isso, se a criança obedece, ela não obedece pela razão certa. Ela obedece porque ela não quer apanhar. Ela obedece porque ela quer comer o chocolate. Mas ela não obedece porque isso é grato a Deus. E você pode ter um filho que te obedece em tudo na base da ameaça. Mas lá no coração dele, ele nunca vai estar adorando, agradecendo a Deus, agindo da maneira correta. Então, você tem que corrigir se a criança desobedecer, mas não fazendo ameaça. Eu vou te corrigir se você fizer. Dê as ordens. Errou, você corrige. Mas não fique ameaçando. Tem aqueles pais que ameaçam. Se você fizer isso, né, eu vou fazer. Um dia também a menina falou, o pai brigando com a menina. Agora lembrei de um pai, ó. Aí, ó. O pai brigando. Diz que eu vou te quebrar no porrete se você fizer isso. E o menino, quebra nada. Ele fala, mas não faz. Gente, menino pega tudo. Então não adianta você ficar ameaçando. Não é bom, não faça isso. Então, em último lugar, discutir na frente das crianças. Se você começar a discutir com o seu cônjuge na frente dela, tudo também vai por água abaixo. Sempre que você quiser exercer a disciplina, você não vai ter autoridade para isso. Não vai dar certo. Então, evite. São essas coisas que a gente tenta fazer, que a gente tenta corrigir de maneira certa e acaba errando na maneira de corrigir. Né? Então, não faça isso. A última palavra, mais 2 slides, para a gente terminar aí. Palavra Senhor. É importante você entender, meu querido, tudo que eu trouxe aqui para você, te falei hoje, eu trouxe exemplos práticos de como a gente faz errado na nossa vida, né, fazendo o contrário do que a Bíblia diz. O que eu trouxe para você foi exemplos. Eles não são exaustivos, tá? Não é só esses. Tem muitos outros que a gente faz errado, mas eu ia ficar a noite inteira falando aqui. Então eu trouxe alguns exemplos para você. Mas eu queria que você entendesse que quando eu disse para você que nós devemos agir dessa maneira, você pai, tem que educar, né, assumir a responsabilidade. Que você não pode irar o seu filho, eu trouxe tudo aquilo de exemplo. E que você tem que criá-lo com equilíbrio. Embora seja eu que esteja falando a vocês, essa não é a minha disciplina e não é a minha admoestação. Essa é a disciplina e a admoestação do Senhor. Então, nós precisamos entender que é a Ele que nós servimos. Né? Quem determina a maneira de criar os filhos é o Senhor.
Então, se você quer aprender, Deus, tá aí a Bíblia. Tem muita gente que fala assim, Senhor, fala comigo, né? Deus pega a Bíblia e entrega. Tá aqui, meu filho, estou falando. Só ler. Então, é através da Bíblia, para ensinar. Ela é o nosso parâmetro, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, o que acontece? Eu sei que nos nossos dias tem muita gente que tem um monte de método de disciplina. Superlane, né, e outros montes lá. Tem coisas que são boas, úteis. Mas eu quero te dizer, meu querido, que aquela não é a disciplina e a admoestação do Senhor. E muitas outras. Tem gente que vai falar assim, você não deve usar vara. O que a Bíblia diz? Ah, você não pode ser tão rígido. Espera aí, o que a Bíblia diz? Ah, você não pode agir dessa maneira. O que a Bíblia diz? Se você é cristão, crente no Senhor, e você crê que os filhos é a herança do Senhor, entenda que Ele dá os filhos, mas também dá a maneira que nós devemos educá-los. Então, a disciplina é dele, e não minha, e não sua. Ah, pastor, eu acho que eu vou fazer desse jeito aqui, eu acho que é melhor. Cuidado. Essa disciplina é do Senhor ou é a sua maneira de pensar? Então, a gente precisa atentar para tudo isso. E encerrando, eu queria só dar a vocês alguns exemplos bíblicos de criação que não foram legais. Se a gente olhar aí, a gente vê Isaac, né, e Rebeca, com relação a Esaú e Jacó. E nós vemos que Jacó aprendeu dos pais, porque ele também deu preferência a José. E aquilo gerou ciúme nos filhos. Às vezes a gente mete o pau nos filhos, mas esquece que nos irmãos de José, mas esquece que José foi aquele menino mimado de ganhar a estola sacerdotal e ainda se gabar lá na frente deles. Não que um erro justifique outro, mas observe que o erro causa outro. Cada um vai pagar pelo seu erro. Mas eu não posso ser leviano de achar que se eu errar, meus filhos, problema, não tem. Não. Eu tenho que pensar nisso. Eli e os seus filhos. 1 Samuel 3,13 diz que Deus ia tirar a linhagem de Eli, a descendência de Eli, do sacerdócio, porque Eli conhecia o pecado dos seus filhos, mas não os disciplinava. Observa que Deus não está tirando, lá, você pode ler lá comigo, Deus não está tirando, não é porque os filhos deles eram desobedientes, é porque Eli sabia disso e mesmo assim era conivente. Outra coisa, Davi e Absalão. Gente, quando a gente olha a história de Davi e Absalão, a gente fala, como que um filho pode perseguir um pai? Mas a gente não atenta que Davi, ele quis matar Absalão. Absalão voltou, falou, pai, me perdoa. Davi foi indiferente, não quis falar com ele, deixou ele lá quieto. Nunca foi falar com ele, nunca tratou o pecado, nunca tratou o problema. Davi sabia que o seu meio-irmão queria se deitar com a sua... Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia do que ele fez. Absalão sabia. E Davi não fez nada. Por isso Absalão foi lá e matou seu irmão. Observe que Davi não tratou. Outra coisa, parece que Davi não aprendeu isso. O primeiro. Depois veio o outro. Adonias disse, eu reinarei. E Davi sabia disso. Nunca, a Bíblia lá diz, 1 Reis 1,6, que Davi nunca disse, por que ages assim, meu filho? Você está errado. Deixou quieto. Então, gente, nós vemos muitos exemplos nas Escrituras que nos mostram que nós não devemos agir dessa maneira. E eu digo a vocês, aqui nós temos exemplo de preferência, nós temos exemplos de indisciplina, né, não disciplinar, nós vemos exemplos de ser omisso, tudo isso tem aqui. E eu digo para vocês, nós não devemos agir dessa maneira. Tá? E isso é o que eu tenho para trazer para vocês, para a gente criar os nossos filhos na disciplina do Senhor, é o que Ele traz para nós.